Olá, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para poder estudar mais da Palavra de Deus. Depois de uma pequena pausa, não é? A gente retoma a nossa aula no livro de Filipenses, né? A gente está agora na sexta aula, relembrando, a gente está no capítulo 3 de Filipenses, e hoje eu quero compartilhar um dos textos, bom, já ficou repetitivo isso, né? Um texto fantástico no livro de Filipenses. O livro de Filipenses é um livro fantástico e não tem uma parte que a gente olhe para ele e que a gente não se fascine com o que Paulo colocou para a gente no livro de Filipenses, o que Deus nos revelou através de Paulo no livro de Filipenses. E hoje eu quero, nesse texto que a gente vai ler, nessa segunda metade do capítulo 3, falar sobre um propósito maior. E como é feliz a pessoa que vive por um propósito, a pessoa que encontrou a razão de viver, a pessoa que sabe que a vida dela tem um objetivo, tem um propósito para ser alcançado. E hoje a gente vai ver um pouco sobre como Paulo enxergava esse propósito. Então eu quero ler com você o capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 10, e a gente vai ler até o final desse capítulo. A gente vai terminar o capítulo 3 hoje, tá bom? Então vamos ler primeiro o texto todo, depois a gente vai fazendo as anotações, tá bom? Então vamos lá. Filipenses 3, a partir do 10, que diz assim: Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Eu quero começar aqui focando nos versículos 13 e 14, nessa partezinha aqui. Esse texto tão conhecido de Paulo, principalmente o versículo 14, você já deve ter ouvido ele algumas vezes, você já deve ter recitado ele algumas vezes, mas esse versículo ele define Paulo, define a forma como Paulo enxergava a vida. Ele diz assim que ele prossegue para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E o versículo 13 ele fala que ele deixa as coisas para trás. É interessante que a gente já viu na última aula, lembra quando a gente estudou do versículo 1 até o versículo 9 de Filipenses, que Paulo fala de todo aquele currículo que ele tinha e como ele considerava todas aquelas coisas como perdas se comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. E aqui ele volta falando de coisas que ficam para trás,
né? Então, essas coisas que a gente viu na aula passada e como ele deixava tudo para trás porque ele encontrou um tesouro maior. Mas hoje eu quero me deter um pouco mais no que ele fala aqui no versículo 14, aonde ele fala que agora ele prossegue para um alvo. Agora ele tem um objetivo a ser alcançado, um alvo. E eu quero pensar um pouco com você o significado dessa palavra alvo para Paulo. O que é o alvo de Paulo? E depois, numa segunda parte, eu quero falar sobre o prêmio. Note aqui, tem dois elementos, não é? Um elemento do alvo e um elemento do prêmio. Então, Paulo ele prossegue para o alvo, mas ele espera ganhar um prêmio alcançando esse alvo. Então, vamos entender um pouco do que Paulo enxerga pelo alvo e pelo prêmio, para que a gente possa absorver isso de Paulo e também aplicar para a nossa vida, para que nós tenhamos esse mesmo alvo que Paulo tinha. É interessante que no versículo 17, Paulo fala para a gente seguir o exemplo dele, o exemplo de alguém que, na verdade, não porque Paulo seja alguém que inerrante, porque Paulo seja alguém perfeito. Paulo era humano como a gente, mas Paulo pede para a gente seguir o exemplo dele, porque ele segue o exemplo de Cristo Jesus. Então, na verdade, fazendo isso, a gente está seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Olha a responsabilidade que Paulo chama para si. Olha a certeza que ele tinha do alvo que ele tinha, de quão certo era esse alvo e do quão necessário esse alvo é para a nossa vida. Então vamos pensar um pouco no que Paulo fala aqui sobre o alvo e qual é o alvo que Paulo colocou. Então, quando a gente volta lá no versículo 10, a gente vai ver que o alvo aqui de Paulo tem a ver com conhecer a Cristo. Esse era o desejo de Paulo. Ele quer conhecer a Cristo. Cristo é o alvo. Mas não é um conhecimento qualquer, não é simplesmente um conhecimento intelectual, não é simplesmente saber quem Cristo é e saber a história de Cristo e saber explicar e a natureza de Cristo e toda a teologia sobre Cristo. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando sobre algo relacional, sobre conhecer e crescer no conhecimento na medida em que você cresce no relacionamento com Cristo. E um relacionamento que começa a transmitir características de Cristo para você. Não é simplesmente um relacionamento qualquer, mas um relacionamento onde a personalidade de Cristo começa a fazer parte da sua. O caráter de Cristo começa a fazer parte do seu. Então, olha só, porque nesse relacionamento, nesse conhecimento de Cristo, ele quer conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Ele quer participar, ficou em cima aqui, participar em seus sofrimentos, tornando-se como ele em sua morte. Olha só, poder, participação e tornar-se como ele. É muito mais do que conhecimento intelectual, é muito mais do que um mero relacionamento superficial. É um relacionamento aonde você se conecta a Cristo e aonde Cristo invade a sua vida. É Cristo em você, é uma comunhão com Cristo. É interessante como isso é algo central no cristianismo, no evangelho, nos ensinos de Cristo. Cristo falou na parábola da videira, ele falou, se vós, sem mim, vocês não podem fazer nada. E ele vai ali comparando, assim como um galho precisa estar conectado à videira, sem mim vocês não podem dar frutos, porque é necessário que vocês estejam em mim. Estar em Cristo é o alvo de todo cristão, porque ele fala que o desejo do Pai é esse. Ele fala em outra passagem assim, Jesus diz assim que se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, nós pediríamos tudo o que nós quiséssemos e seria dado para a gente. Esse deve ser o nosso objetivo de vida.
estar conectados a Cristo, ter Cristo na nossa vida moldando o nosso caráter, mas às vezes a gente pensa assim que isso é só uma questão de devoção, só uma questão de você religiosa. Isso pode parecer um pouco religioso demais, mas não é isso. É uma comunhão relacional com Cristo. É Cristo habitando em nós, mas não só Cristo habitando em nós. Mais do que isso, é nós estando em Cristo. É nós estando em Cristo como parte do seu corpo, como um ramo que se liga à videira, é essa comunhão com Cristo que transforma os nossos caráteres de forma que, estando em Cristo, eu não posso mais estar no pecado. Estando em Cristo, eu não posso mais estar no mundo. Estando em Cristo, tudo que eu vou desejar são as coisas de Cristo. E esse é o alvo de Paulo, estar cada vez mais em Cristo e cada vez mais perto dele, cada vez mais sendo moldado pelo caráter dele. E existem algumas características nesse alvo aqui de Paulo que é importante a gente notar. Uma delas é que isso não é uma coisa que acontece assim do dia para a noite. Isso não é uma coisa assim do tipo... a gente costuma ouvir muito assim, né? Quando a gente aceita Jesus para morar no nosso coração. Então agora Cristo está em mim, eu estou então em comunhão com Cristo e pronto. Não, não é disso, não é essa ação inicial da salvação que acontece sim em nós, ele passa a habitar em nós. Mas Paulo está falando sobre algo contínuo, algo que tem que ser buscado e algo que dura tempo, ou melhor, algo que vai durar toda a nossa vida. É por isso que Paulo usa sempre aqui verbos que indicam continuidade. Ele sempre vai falar no sentido de continuidade. Olha só, ele vai falar assim, não que eu já tenha obtido, ele não tem obtido esse nível de comunhão com Cristo. Paulo falando, hein? Se Paulo fala que não tinha obtido, olha só, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Ele continua perseguindo esse alvo, porque ele tem consciência de que isso é algo contínuo. Isso é algo que deve ser buscado durante toda a vida cristã. Essa comunhão com Cristo, essa união com Cristo, essa proximidade com Cristo que molda o nosso caráter. E Paulo fala então que isso é contínuo, mas também tem uma outra característica aqui, a característica de que isso não é opcional. Não é um plus que você dá na sua vida cristã. Ah, agora eu vou me aproximar mais ainda de Cristo, então eu vou ser um mestre na comunhão com Cristo. Não, não é isso. Não é opcional. Na verdade, isso é o motivo de nós termos sido alcançados por Cristo Jesus. Ele fala, foi para isso que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, o propósito dele nos salvar é para que nós estivéssemos nele. Lembra os 12 apóstolos, quando Jesus chama os 12, é interessante que ele não chama os 12 para mudar o mundo, para fazer uma revolução, para evangelizar o mundo. Não, ele chama os 12 para estarem com ele. Deus nos chamou para estarmos com ele. Foi para isso que nós fomos alcançados por Cristo Jesus, para estar com Ele. Ele quer um povo seu, Ele quer um corpo, uma família que se une a Ele, assim como uma noiva se une ao noivo. Por isso que o noivado, o casamento, é a figura da igreja se unindo a Cristo Jesus.
Esse é o propósito dele ter nos alcançado. Esse foi a razão disso. Então, não é uma opção. Isso é mandatório. O nosso dever é nos aproximarmos e nos unirmos a Cristo Jesus. Isso não é uma coisa que você decide fazer ou não. Se você é cristão, você tem esse alvo. Foi Deus quem colocou esse alvo para você. Ele determinou esse alvo para você e é esse alvo que você tem que buscar. Paulo tem essa certeza aqui. E é por isso que ele fala, então me imita, porque eu estou seguindo para esse alvo, então segue também, me segue, porque a gente vai seguir esse alvo juntos. Isso é algo mandatório na vida de um cristão. Isso não é opcional. Estar em Cristo não é opcional. Estar em Cristo é o motivo, o propósito que Deus te alcançou. Estar em Cristo é o que vai te moldar e te tornar um cristão. É estando em Cristo Jesus. Mas existe uma terceira característica desse alvo. E a terceira característica, relembrando um pouco, né? A primeira que a gente falou é que é uma busca contínua. A segunda é que não é opcional, é o propósito da nossa vida. E a terceira é que esse alvo é um alvo que é colocado para a gente de forma sobrenatural ou de forma espiritual. Não é uma coisa que eu posso te convencer intelectualmente. Não é uma coisa que eu posso aqui rabiscar o texto e simplesmente te convencer de que você precisa estar em Cristo. Tudo bem, está escrito e a palavra tem autoridade, isso deveria bastar para você. Mas é algo que o Espírito esclarece para você e revela isso para você. Olha só o que Paulo fala, que nós devemos, olha aqui de novo, né, o dever, que não tem opção. Então, todos nós devemos ver as coisas dessa forma, ou seja, ter esse entendimento de propósito, né? Mas se em algum aspecto vocês pensam de forma diferente, ou seja, se vocês não compreendem as coisas dessa forma, então Deus lhes esclarecerá. Quem esclarece isso, quem torna isso claro, esse alvo, é Deus. Esse não é um alvo humano. É diferente dos alvos humanos, que de repente alguém vem e mostra para você uma planilha, um gráfico e mostra que você tem que investir na sua carreira, investir em dinheiro, investir em várias coisas. Não é um alvo humano, não é um alvo que pode ser compreendido com argumentação ou com retórica humana. É um alvo que Deus mostra para você. Mas eu vou te mostrar que esse alvo vale a pena. Eu vou te mostrar que não existe alvo melhor, não existe propósito melhor de vida do que esse. Aliás, houve um estudioso no passado chamado Maslow que definiu, né, como as categorias, né, das necessidades que as pessoas precisavam atender para poder ser felizes, para se sentirem realizadas. Então existem lá segurança, existe os afetos das pessoas, mas no topo da pirâmide, a pirâmide é uma pirâmide, né, de Maslow, e no topo da pirâmide aquela necessidade maior e o ápice da realização é quando nós encontramos o nosso propósito e vivemos para um propósito. Só que diante do propósito que Deus coloca para a gente, todos os outros propósitos se tornam vazios, pequenos,
Porque lembra, na aula passada, quando a gente falou que Cristo é o nosso tesouro e que quem encontra esse tesouro, como foi dito lá em Mateus, se dispõe a vender tudo o que tinha para encontrar o tesouro pela grandeza e pela beleza e pela preciosidade desse tesouro. A mesma coisa quando esse tesouro é o alvo, são sinônimos aqui. Quando a gente entende que Cristo é o nosso alvo, todos os outros alvos e todos os outros objetivos e sonhos se tornam pequenos diante do estar em Cristo, diante do conhecer a Cristo. Porque quando eu estou em Cristo, eu encontro tudo o que eu preciso. Quando eu estou em Cristo, eu encontro toda a satisfação que eu preciso nele. Eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Eu estou no meu castelo forte, como Lutero cantava. Eu estou no meu refúgio, como o salmista que inspirou Lutero cantou. Ele é meu refúgio, a minha fortaleza. Quando eu estou em Cristo, as circunstâncias podem acontecer o que for. Eu estou no meu lugar seguro. Eu estou no meu lugar protegido. Eu estou no meu lugar onde eu tenho tudo o que eu preciso para me satisfazer. Eu estou em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu não carrego o peso das pressões e das expectativas do mundo sobre o sucesso segundo o mundo. Porque eu já encontrei o meu sucesso no meu alvo, que é Cristo Jesus. Não existe nada melhor do que estar em Cristo Jesus. Não existe outro lugar onde você pode encontrar paz verdadeira. A gente vai ver isso na próxima aula. Senão em Cristo Jesus. Não existe lugar melhor para você encontrar segurança, para você encontrar proteção, para você encontrar refrigério do que em Cristo Jesus. Então, esse é o nosso alvo. Agora, deixa eu falar sobre o prêmio. Porque existe uma diferença entre alvo e prêmio. O corredor ele corre a corrida com o alvo de cruzar a linha de chegada. Mas o prêmio ele encontra depois da linha de chegada. Paulo tinha essa consciência que havia um prêmio, havia uma recompensa, e esse prêmio ele supera qualquer outra coisa. Então Paulo fala que ele prossegue para o alvo para ganhar esse prêmio, e eu quero destacar um pouco qual é esse prêmio aqui. Eu já falei em algumas aulas e já citei uma frase que eu gosto bastante, que na vida às vezes parece que os melhores chegam por último, mas o que a gente não percebe é que eles correm uma corrida diferente da nossa. Na verdade existem duas corridas, existem várias corridas, mas existem duas corridas basicamente na vida. A corrida do mundo e a corrida de quem corre para o alvo, que é Cristo Jesus. Ou seja, existe quem corre para o alvo e existe todas as outras pessoas que correm para qualquer outro lugar. E Paulo vai mostrar isso aqui no versículo 18 até o versículo 21. Ele vai separar dois grupos. E eu quero mostrar para você isso. Porque aqui no 18 e 19, vamos dizer que é o grupo 1 da primeira corrida. Da corrida do mundo. E aqui do 20 ao 21, aqui está o grupo 2. Vamos falar primeiro sobre o grupo 1 e qual a diferença entre os dois? Olha só, Paulo está falando aqui que esse grupo 1, que é o que ele repete com lágrimas, tal, eles são inimigos da cruz de Cristo. Lembra que Jesus fala: quem comigo não ajunta, espalha? Ou seja, quem não é amigo de Cristo é inimigo de Cristo. Isso parece duro, mas é verdade. Quem não é amigo de Cristo é inimigo de Cristo. Não existe meio termo. E ele está dizendo assim que quem corre essa corrida do mundo é inimigo da cruz de Cristo. Porque eles, o destino deles é a perdição. Ou seja, esse é o prêmio que eles vão ganhar. Lembra, o salário do pecado é a morte. O prêmio do pecado é a morte. Mas olha só que interessante o que ele fala aqui. O Deus deles
é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. O mundo pode correr várias corridas, mas basicamente corre a mesma corrida. A corrida que o mundo corre é uma corrida terrena. O que Paulo está dizendo aqui é que toda corrida que não é em direção a Cristo é uma corrida terrena. É uma corrida mundana no sentido de material. Busca as coisas desse mundo, o Deus é o estômago, ou seja, satisfazer seu próprio apetite, seja ele por prazer, por orgulho, por ganância, por sucesso, por realizações, por conquistas. É o próprio estômago. Eles têm orgulho disso, é o eu, o eu, o eu. O aqui, o agora, o essa vida, eu quero fazer a minha vida valer a pena, eu quero aproveitar a vida. Essa é a corrida do mundo, é uma conquista terrena, mas quer saber, quem corre para alcançar um prêmio aqui nessa vida, já alcançou o prêmio e não tem mais nada para alcançar além disso. Por isso que o destino dessas pessoas é a perdição, porque quando a vida acaba, junto com ela se acaba o prêmio. E esse prêmio é finito. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o sucesso do mundo, viajar, conhecer todos os lugares do mundo. Você pode ter pessoas sujeitas a você. Você pode alcançar todo o sucesso segundo os padrões do mundo. Mas quando você morrer, esse sucesso vai acabar junto com a sua vida. Então, Jesus vai dizer assim, olha, você já conquistou a glória que você queria. Mas existe uma segunda corrida, existe um segundo prêmio. E o que Paulo está querendo mostrar para a gente é uma coisa óbvia para quem corre uma corrida. É que o prêmio de uma corrida, ele está sempre depois da linha de chegada. Não adianta você querer comparar ou você querer esperar ganhar um prêmio no meio da corrida. O prêmio está depois da linha de chegada. Uma vez eu contei uma ilustração assim de que não adianta você correr uma maratona e, bom, quando eu tinha um pouco mais de forma física, eu gostava de correr essas corridas de rua. E no meio da corrida de rua tem lá aqueles postos de hidratação, onde você passa ali correndo e pega um copo d'água e toma um copo d'água. Você ganha coisas no meio da corrida. Você ganha coisas antes da corrida, ganha camiseta, ganha um kit, ganha fruta. Ganha. Mas nada disso é o prêmio. Você não pode achar que as coisas que você ganha no meio da corrida é o prêmio. Você não pode pegar aquela água, colocar embaixo do braço, levar para casa. Uau, eu ganhei uma água aqui na corrida. Não, isso não é o prêmio. Isso não faz nenhum sentido. O prêmio da corrida é dado depois da linha de chegada. A vida cristã é assim também. Você não pode achar que os presentes que Deus te dá, e Deus dá presentes para a gente, ao longo da nossa corrida, se a gente pensar que a vida é como se fosse uma corrida, que isso é o prêmio. Isso não é o prêmio. O prêmio que Deus tem preparado para nós está depois da linha de chegada. Ou seja, o prêmio que Deus tem preparado para nós está além da vida terrena. Ele está depois que nós o encontrarmos, depois da morte, quando nós o encontrarmos para a vida eterna. É lá que está o nosso prêmio, é depois da linha de chegada. E por isso que para o cristão, a morte é algo muito diferente de lidar, porque a morte nada mais é do que você cruzar a faixa da linha de chegada, aonde finalmente você vai encontrar o prêmio pelo qual você foi chamado. É essa visão de Paulo aqui, e é isso que Paulo está falando. Ele corre para o prêmio. Olha só o prêmio aqui no versículo, a partir do versículo 20, ele vai falar assim: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que capacita todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará nossos corpos humilhados. Quando que a gente vai ter um corpo transformado? Quando nós estivermos na vida eterna ao lado dele, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Quando a gente tem o nosso alvo aqui nessa vida, como sendo Cristo Jesus, a gente recebe como prêmio passar a eternidade inteira ao lado de Cristo Jesus. Não basta só ter Ele como nosso tesouro, mas Deus nos dá o presente de passarmos a eternidade com o nosso tesouro. Por isso que ele fala para a gente não ajuntar tesouro nessa terra onde a traça come, o ouro consome, o ladrão rouba, mas ajuntar tesouro no céu, onde nada pode destruir. Porque, como eu disse, quando a gente morrer, todas as nossas conquistas, todas as nossas realizações, tudo aquilo que a gente conquistou nessa vida vai morrer junto com a gente. Mas se o nosso tesouro for Cristo Jesus, se Ele for o nosso tesouro, então ninguém pode roubar, nada pode destruir, Ele é um tesouro eterno. E você vai passar a eternidade inteira com Ele. Então olha só, Paulo fala assim que, lembra que ele disse assim que o desejo dele era se tornar como Ele, e que ele ainda não tinha alcançado isso. Mas agora ele fala assim que então ele vai transformar o nosso corpo e nós vamos ser semelhantes a ele. Olha só que interessante. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso prêmio. E se você deseja Cristo a sua vida inteira, então você vai receber de prêmio o passar a eternidade inteira com Ele, mas não só passar com Ele, mas ser semelhante a Ele. Se você desejou isso a vida inteira, estar conectado em Cristo, então Deus te concede como prêmio por essa busca, por esse alvo, o estar em Cristo plenamente, de forma perfeita, por toda a eternidade. É isso que a gente chama de glorificação. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Estar com Cristo. Estar com aquele que é o seu maior tesouro. Não só alcançar, não só ter o tesouro, mas passar a eternidade inteira com o seu tesouro. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, mas isso só vai fazer sentido para você quando você entender o tesouro que é Cristo Jesus. Enquanto ele não for o seu tesouro, nada disso vai fazer sentido. É por isso que Paulo ora aqui e fala assim: Deus precisa esclarecer isso para você, para que você deseje Cristo como seu tesouro. O céu só faz sentido para quem ama a Cristo como o seu tesouro, para quem entendeu a preciosidade de Cristo Jesus. Se você acha que o céu vai ser fantástico porque a rua é de ouro, porque a porta é de pérola e tal, isso tudo, eu nem sei se vai ser assim. O céu vai ser fantástico porque eu vou passar a eternidade inteira na presença de Deus. A eternidade inteira em comunhão com Cristo Jesus, o meu Salvador. O ouro, as pedras preciosas, tudo isso vão ser ofuscados pela beleza de Cristo Jesus. Enquanto você não entender a preciosidade disso, você
pode se perder e começar a correr a corrida do mundo, a corrida de quem busca satisfazer o seu próprio estômago, a corrida de quem quer juntar tesouro nessa terra. Mas quando você entender o tesouro que é Cristo Jesus, a beleza que é Cristo Jesus, você vai entender que não existe nada mais desejável do que Ele. E não existe nada que te possa fazer mais feliz do que Ele. Como é feliz aquele que tem Cristo Jesus como seu alvo, como seu tesouro, como seu prêmio. Como é feliz aquele que não busca os tesouros dessa terra, que não busca conquistas que podem ser destruídas e que vão ser destruídas, porque não existe nada infinito no mundo. Tudo tem o seu fim, mas Cristo Jesus, não. Ele é o tesouro eterno. E se você quer ter uma alegria verdadeira, você precisa ter uma alegria que não tem fim. E essa alegria só existe em Cristo Jesus. Esse tem que ser o propósito da sua vida. Está em Cristo Jesus. E cada dia da sua vida você tem que desejar e prosseguir para esse alvo, para alcançar Cristo Jesus, para estar em Cristo Jesus, para estar em comunhão com Ele e vivendo com Ele e deixando Ele moldar o seu caráter. Não existe outra razão de viver se não for Cristo Jesus. Que isso molde, que isso direcione, que você possa reprogramar as suas prioridades, os seus objetivos, os seus sonhos, os seus propósitos com base nisso. Que você possa imitar o exemplo de Paulo do jeito que ele pediu aqui, siga o meu exemplo, para que você possa orientar a sua vida para Cristo Jesus. Eu tenho certeza que isso é transformador na nossa vida. Quantos alvos a gente precisa deixar de lado para a gente poder se alinhar com o alvo que Deus deu para a gente? Quantas coisas a gente precisa arriscar da nossa lista de prioridades para ter Cristo Jesus como nosso objetivo? Que você possa fazer isso. Essa é minha oração para que a sua vida tenha esse alvo, para que você corra para esse prêmio, para que você corra a corrida que poucos correm, mas a corrida que tem um prêmio infinitamente maior do que qualquer outro prêmio. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, feliz em Cristo Jesus. Até a semana que vem e um grande abraço.